Olá, gente. Nós vamos, nessa aula de hoje, fazer duas provas da geometria plana envolvendo ângulos. Então, nós temos aqui um teorema onde diz assim: se dois ângulos são opostos pelo vértice, então os ângulos são congruentes. É interessante, antes de nós fazermos a demonstração, mostrarmos aqui esse conceito de ângulo e de congruência. Então vamos entender, como ângulo, por exemplo, toda essa região que está definida entre essas duas semirretas, OA e OB. Aqui existe uma região, certo, que é infinita. À medida que eu prolongo essa semirreta, eu tenho essa região que é chamada de ângulo. Existe aqui uma representação que vai definir ou que vai determinar a medida do ângulo. Então, se é em grau, se é em grado, que é uma medida usada em Portugal, quer dizer, na realidade o grado corresponde, quando você fala 90 graus, há uma transformação para grado, no sentido que você tem 100 graus, radianos, enfim, há outras unidades de medida, mas a medida aqui na geometria que nós vamos usar, estaremos usando, é o grau, certo? Que é uma unidade de medida para exatamente determinar essa região, vamos colocar assim, que está aqui caracterizada como ângulo. Bom, há agora a questão da congruência, porque quando você define esse ângulo, eu posso ter uma nova região, certo? Aqui, ó, vamos entender aqui como COT, certo? Que é essa região aqui, que ela é exatamente diferente dessa. Mas podemos ter a mesma unidade de medida. Então isso caracteriza que o ângulo COT ele é congruente ao ângulo AOB. Se nós, por exemplo, fizermos esse recorte, embora a gente saiba que isso aqui é limitado, e nós transportássemos e colocássemos aqui, certo? É como se eu fizesse esse recorte dessa região e, vamos dizer assim, sobrepor em relação a essa, e elas vão casar, exatamente. Então, o que garante aqui a congruência é a unidade de medida, elas têm a mesma unidade de medida. Muito bem. A partir daí, a gente também pode estar definindo ângulos opostos pelo vértice, certo? Então, quando você tem, vamos supor, duas retas, vamos pensar aqui em retas, certo? Que se interceptam num ponto, se eu tenho aqui o A e o B, no sentido que essa região aqui é AOB, e aqui, por exemplo, COD, a outra é COD, essas duas regiões, elas têm o mesmo ângulo, no sentido de a medida desse ângulo, a unidade de medida, ou a medida, a unidade de medida seria exatamente o grau, mas a medida desse ângulo é igual a essa. Então, ângulos
opostos pelo vértice, né, são congruentes, quer dizer, exatamente porque eles estão em regiões distintas, mas a unidade aqui é grau e a medida é a mesma, quer dizer, a medida, se aqui tem 60 graus, aqui tem 60 graus, se aqui tem 40 graus, aqui tem 40 graus. Por exemplo, aqui ó, é um ângulo, vamos supor, obtuso, maior que 90, né? Vamos observar que é maior que 90. Então, esse ângulo que está aqui, ó, o AOC, né? Olhando para o AOC e o BOD também são congruentes, quer dizer, então essa região aqui, né, e essa região do lado de cá são regiões angulares, vamos dizer assim, e congruentes. Então, ângulos opostos pelos vértices, né, são congruentes, assim como esses aqui também são opostos pelo vértice, são congruentes. Então, dessa maneira, nós vamos fazer a prova desse teorema. Bom, então nós vamos agora fazer aqui dois ângulos opostos pelo vértice, né, para representar geometricamente. Então você tem aqui, nós já colocamos duas retas e vamos chamar isso aqui de AOB e aqui de COD. Então nós temos esses dois ângulos, certo? Que são ângulos opostos pelo vértice. Esses daqui também são opostos pelo vértice. Mas nós vamos ficar de olho nesse ângulo aqui, que nós vamos, normalmente as unidades de medidas, né, quando a gente está representando, a gente representa por letras gregas, então vamos supor aqui é alfa e aqui é beta. Então, o que nós queremos provar, né, é que a partir da hipótese, né, a hipótese é exatamente aquilo que é dado, né, que esses ângulos são opostos pelo vértice. Né? Então, hipótese, dois ângulos que nós temos aqui. Isso aqui é B, tá? B, e aqui é a letra grega beta, vamos dizer assim. Então, dois ângulos, que nós estamos vendo ali, alfa e beta, são opostos pelo vértice. Quer dizer, o vértice do ângulo, isso aqui é chamado vértice, isso aqui é lado. Então, por exemplo, OC e OD são lados do ângulo, O é o vértice. OA e OB são os lados desse outro ângulo e o O é o vértice. Então, o vértice é comum, opostos pelo vértice. Então, são opostos pelo vértice. Então, a hipótese, dois ângulos alfa e beta são opostos pelo vértice. E qual é a tese, aquilo que a gente quer provar? Que alfa e beta são congruentes. Voltando a dizer, tem a mesma medida angular, certo? São congruentes. Bom, beleza. Então, vamos agora olhar, vamos pegar aqui uma canetinha de outra cor, e vamos olhar agora para esse ângulo aqui, ó, certo? E vamos chamar esse ângulo de um ângulo gama, que é uma outra letra grega, certo? Então, colocamos aqui o gama. Então, já vamos aqui para a demonstração, né? Nós já estamos aqui demonstrando, certo? Fazendo a demonstração. Beleza. Então, vamos olhar aqui assim, gama. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos que há uma reta aqui, né? A reta passa por CB, veja, e esse ângulo, né, composto da adição de alfa mais gama, é um ângulo raso, é um ângulo de 180 graus.
Então, nós estamos vendo que alfa mais gama vale 180 graus. Né? Definição de ângulo raso, né? é esse ângulo que tem 180 graus. Então, se você tem um ângulo alfa e um ângulo gama, e você sabe que essa reta, né, ela faz aqui um ângulo de 180 graus, um ângulo raso, então alfa mais gama, nesse sentido que eu estou olhando agora aqui, vale 180 graus, certo? Bom, agora, observe que se eu olhar a reta AD, tá? Nós temos aqui o alfa mais gama na reta BC. Quer dizer, então, quando você olha essa reta BC, né, alfa mais gama vai me dar 180 graus. Agora, se eu olho para a reta AD, né, passa pelo A e pelo D, nós vamos ter, olhando para AD, olha aqui AD, essa reta, a adição de beta mais gama também é 180 graus. Concorda? Olha aqui, beta mais gama, 180 graus. Ora, nós temos aqui duas igualdades, né, pode chamar de equação, aparecem incógnitas, onde o primeiro membro vale 180, o segundo membro vale 180. Então, podemos, evidente, se isso é 180, isso aqui é 180, então nós podemos dizer que alfa mais gama é igual a beta mais gama. Né? Veja que pelo cancelamento, né, você pode, quando você passa o gama para lá, entenda-se que se estiver resolvendo uma equação, quando você passa o gama para lá, ele simetriza. Tá? Isso é a lei do cancelamento. Falando assim um pouquinho mais da matemática, é uma chamada propriedade da monotonicidade, né, na adição, quando você envolve aí os números reais. Quando você tem uma igualdade, né, você soma aqui, ela se mantém e gera a lei do cancelamento, que você pode cortar esse cara com esse. No sentido, se você passa para lá, simetriza, né? Esse cara aqui, se alfa mais gama é igual a beta mais gama, então alfa só pode ser igual a beta. Então, logo, alfa é igual a beta. Então, nós provamos, a partir da hipótese que dois ângulos alfa e beta são opostos pelo vértice, a tese é que alfa e beta são congruentes. E para serem congruentes, é necessário que as suas medidas sejam iguais. Então, o valor de medida de alfa é igual ao valor de medida de beta. Está provado o teorema. Agora vamos para o segundo teorema, que diz o seguinte: se dois ângulos são adjacentes suplementares, então nós vamos colocar aqui e falar um pouquinho sobre isso. Tá? Então, por exemplo, você tem, vamos representar aqui uma reta, aqui nós temos um ponto O, e vamos desenhar dois ângulos adjacentes. Então, aqui eu chamei esse ângulo de AOB, certo? Que vamos aqui definir dessa forma, AOB. Então, nós temos o ângulo AOB. E aqui nós vamos colocar aqui um ponto e definir o outro ângulo de COA. Quer dizer, AOB, aqui, essa região, e COA, toda essa região. Né?
esse ângulo e esse ângulo. Eles são chamados adjacentes, né, quando eles estão, por exemplo, vamos usar assim um termo um pouco vulgar, lado a lado, né, e pontos, né, dessa região são distintos em relação a esse. Então, são ângulos que estão, né, colocados aqui, você veja, um ao lado do outro, né, e eles têm regiões que não são comuns, fazer essa definição. Então, são chamados de adjacentes. Então, o ângulo AOB é adjacente ao ângulo COA. Então, são adjacentes. Muito bem. Ele diz o seguinte: se dois ângulos são adjacentes, aqui nós estamos nas hipóteses. As hipóteses é aquilo que ele está colocando. Nós demos dois ângulos adjacentes, né, e são suplementares. É necessário que na hipótese é isso. Se dois ângulos são adjacentes, é o que vem antes do então. Então é a hipótese. Então, essa é a tese que nós temos que promover, temos que demonstrar, certo? Então, se dois ângulos são adjacentes suplementares, então suas bissetrizes formam um ângulo reto. Então, a partir dessa premissa, né, que seriam as hipóteses, né, que é dado no problema, a gente tem que provar exatamente o que está aqui, que suas bissetrizes formam um ângulo reto, certo? Bom, aí, o que nós temos também como hipóteses, ou como hipótese, vamos chamar assim, é que esse ângulo AOB adicionado com o ângulo, eu chamei de COA, quer dizer, a adição deles, esses dois ângulos adjacentes são suplementares. Essa questão de suplementar quer dizer, esse ângulo completa com esse para dar 180 graus. Quer dizer, quando você usa esse conceito, os ângulos são suplementares, na realidade, significa que a adição desses ângulos, o valor da soma deles, é 180 graus. É isso nas entrelinhas, vamos dizer assim. Dois ângulos são suplementares, esse cara aqui, ele é suplementar desse. Então, se eu pegar, somar, dá 180. Esse cara é suplementar desse, quer dizer, no sentido que ele completa com esse para dar 180. Então, a adição deles tem que dar 180 graus. Então, esses dois conceitos foram apresentados nas hipóteses. O que a gente quer agora é demonstrar que suas bissetrizes, as bissetrizes desses dois ângulos, né, formam um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Então vamos aqui representar a bissetriz do ângulo AOB. Então essa bissetriz, né, por definição, é essa semirreta que divide essa região em duas porções iguais. Quer dizer, então, há uma reta que está sendo traçada aqui, a partir desse vértice, e está dividindo a região, o ângulo AOB, certo? Em duas regiões iguais. Então, isso faz com que nós chamamos essa semirreta de bissetriz. Aqui está. E da mesma forma, eu posso aqui, vamos desenhar aqui primeiro. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma outra reta, certo? Onde essa outra reta vai dividir esse outro ângulo em duas regiões também iguais. Então, é uma nova bissetriz, quer dizer, a bissetriz do outro ângulo, certo? Então, nós temos aqui as duas bissetrizes.
o que ele quer provar, né? Vamos colocar aqui, nós botamos assim, ó, A, B, C. Vamos botar aqui o D e aqui o E. Então, qual é a tese? A tese é que, olhando para a figura D, O, E, no sentido que é o ângulo formado pelas duas bissetrizes, vale 90 graus. É isso que a gente tem que provar. D, O, E, observa, D, O, essa bissetriz, e OE, a outra bissetriz. E esse ângulo que ele quer provar é que o ângulo entre essas duas bissetrizes é um ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Bom, o que a gente agora tem que fazer é o seguinte. Vamos observar, certo, que esse ângulo todo aqui, ó, vamos ver que esse ângulo todo, né, por exemplo, o ângulo, vamos chamar o ângulo de AOB de um ângulo alfa, né? O ângulo AOB é um ângulo alfa, certo? AOB é um ângulo alfa. E o ângulo, aqui nós botamos COA, então vou botar COA, no sentido que eu estou olhando aqui, ó, COA é um ângulo beta, certo? Então, eu estou chamando, dando nomes agora, ó, AOB, alfa, COA, beta. E nós já vimos que essa soma, né, de AOB, que vale alfa, e o COA, que vale beta, vale 180 graus, né, porque eles são suplementares. Está colocado ali. Muito bem. Agora veja que se nós pegarmos esse cara aqui, ó, veja, esse carinha aqui, certo? Esse carinha que está aqui, eu vou pintar assim, ó. Como é bissetriz, esse cara, tá? O AOE, certo? O AOE é a metade de alfa. É a metade de alfa. Por quê? Porque a bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, se esse cara todo é alfa, esse é alfa sobre 2 e esse é alfa sobre 2. Da mesma forma, se eu olhar, quer dizer, então você está vendo o AOE é alfa sobre 2, podia também dizer o EOB, se eu quiser escrever assim, ó, o EOB também é alfa sobre 2. Né? Agora, veja, nós temos esse ângulo todo beta. Então, se eu olhar para o ângulo DOA, né? DOA é o ângulo beta, né, sobre 2. Né? Se eu olhar exatamente, passando aqui pela bissetriz, né, essa bissetriz, esse vértice do ângulo, né, ele é metade. E aqui também é metade. Né? Por exemplo, o ângulo é DOE, no sentido que eu estou olhando assim, o DOE também é a metade do ângulo beta, certo? Então, são coisas que eu estou vendo no desenho, né? Agora, o que nós podemos observar é o seguinte, né? Que nós temos aqui, ó, né? Quando eu olho para esse cara aqui, que é beta sobre 2, né? Ó, isso aqui é beta sobre 2 e aqui é alfa sobre 2.
Então, quando eu somo beta sobre 2 mais alfa sobre 2, né, eu quero saber quanto que dá esse valor. Quer dizer, na realidade a gente quer mostrar que beta sobre 2 mais alfa sobre 2 dá 190 graus. Ora, se você, agora você pode usar um argumento, que é um argumento, vamos dizer assim, aritmético. Veja, né, aqui, ó, se alfa mais beta é 180 graus, no sentido que eu estou somando, né, o alfa com o beta dá 180 graus, então, quando eu pego o alfa mais beta e divido por 2, eu tenho do outro lado 180 graus dividido por 2, que vale quanto? Vale 90 graus. E uma adição dividido por 2, eu tenho exatamente alfa sobre 2, não é isso? Olha, mais beta sobre 2 igual a 90 graus. Então, aritmeticamente, né, nós estamos comprovando que alfa sobre 2, né, mais beta sobre 2, né, como aqui, só trocando aqui, ó, alfa sobre 2 mais beta sobre 2, que era o que a gente queria saber, é exatamente um ângulo reto. Então veja que nós, né, a partir desse desenho, né, que a gente consegue visualizar, a gente parte da premissa aqui, né, da hipótese que o alfa, né, que é isso aqui, adicionado com beta, né, é 180, usa o conceito de bissetriz, então é alfa sobre 2 mais beta sobre 2, aí vê quanto tem que dar, que é o ângulo entre essas duas bissetrizes, e pode usar a propriedade da aritmética. Se eu tenho uma igualdade, se eu divido por 2 e divido por 2, eu não altero a igualdade. A partir da hipótese, usando uma propriedade aritmética, eu chego exatamente à minha tese. Alfa sobre 2 mais beta sobre 2 é exatamente um ângulo reto. Então, gente, nós mostramos, né, aqui, fizemos duas provas, né, de dois teoremas interessantes da geometria plana. Obrigado e até uma outra aula.